Está no ar o canal HAM TV. Nessa hora, nós estamos mais uma vez entrando no ar aqui no canal HAM TV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. Como sempre, nós temos sempre um assunto importante para tratar com as pessoas e com os irmãos e os ouvintes do nosso programa. Hoje eu quero falar um assunto muito importante para a nossa vida, sobre os acontecimentos que devem acontecer nos últimos tempos. Primeiro vamos lá abrir as Escrituras, no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, é o último livro do Novo Testamento, no capítulo 13, versículo 15, nós temos um assunto muito importante para tratar com todas as pessoas. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. O último livro da Bíblia. Capítulo 13, versos 15 de Apocalipse, diz aqui a palavra de Deus. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e dissesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém? Então, baseado nesse texto, vamos falar sobre a marca da besta e a imagem da besta. Esse é o nosso assunto desse programa aqui no canal HAM TV. Muito bem, meus irmãos, eu quero começar falando sobre a marca da besta e a imagem da besta, porque eu disse que é um assunto importante, e é tão importante que hoje é um assunto que as pessoas comentam em todos os lugares sobre o que é a marca da besta. E em 2018, segundo o que eu fiquei sabendo, vai lançar um chip e as pessoas vão ter que colocar esse chip na mão, né? E muitas pessoas, os religiosos, os evangélicos e muita gente está falando que esse chip é a marca da besta. Ora, desde 1940 que surgiu a ideia da marca da besta ser a identidade. Surgiu. Desde 1940 até agora vem surgindo muitas coisas que as pessoas dizem, não, isso aí é a marca da besta, isso aí é a marca da besta. Mas na realidade, essas coisas são apenas para tirar a atenção da coisa verdadeira, da coisa real que vai acontecer. E já está acontecendo. Porque na realidade a marca da besta é uma marca espiritual. Não tem nada a ver com chip, nem com identidade, nem com o nome Coca-Cola. Houve uma época que as pessoas estavam dizendo que o nome Coca-Cola era a marca da besta. Houve uma época que as pessoas estavam dizendo que a identidade, o título eleitor, sabe, o CPF e muitas coisas as pessoas estavam dizendo que era a marca da besta, mas nós aprendemos com a palavra de Deus e com a mensagem do profeta que a marca da besta não tem nada a ver com essas coisas. A marca da besta é uma marca espiritual, assim como o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma marca espiritual de Deus em você. A mesma coisa é a marca da besta, é uma marca espiritual. Mas o que é que o diabo faz? Ele começa a criar coisas na mente das pessoas para que as pessoas se desviem do caminho verdadeiro e saiam do foco original. Para que as pessoas não encontrem a verdade. Então o diabo ele começa a colocar atalhos no meio das pessoas, entre as pessoas, para as pessoas saírem do caminho correto. Mas eu quero começar falando sobre esse assunto, lendo aqui a mensagem do profeta, o sétimo anjo, William Branham. É sua vida digna do Evangelho. Eu quero começar com esse sermão. Eu quero ler aqui do parágrafo 62 ao 63 da mensagem É sua vida digna do Evangelho. Parágrafo 62 ao 63. E o profeta diz assim, preste bem atenção às palavras de um profeta de Deus. As palavras vindicadas de um profeta que Deus tem enviado para nós nesses últimos dias. Parágrafo 62 da mensagem É sua vida digna do Evangelho, ele diz. Agora, alguém disse, agora havia a marca da besta algum dia virá. Preste bem atenção o que muitas pessoas pensam sobre o assunto.
a marca da besta, em algum dia ela virá. Agora veja o que o profeta disse. Deixe-me dizer, ela já veio. Tá? Então aquilo que as pessoas acham que está lá na frente, já está lá atrás. Porque a coisa espiritual, a coisa não é literal como as pessoas pensam, é uma coisa espiritual. Mas o diabo, as religiões, os pregadores, os teólogos, eles conseguem colocar medo nas pessoas e colocam as coisas lá para frente para as pessoas ficarem com medo da coisa. Mas veja o que é que o profeta está dizendo. A marca da besta, algum dia ela virá. Ele diz assim, deixe-me dizer, ela já veio. Vê? Logo que o Espírito Santo começou a cair, a marca da besta começou a tomar lugar. Foi quando é que o Espírito Santo começou a cair? Exatamente no dia do Pentecostes. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo. Naquele momento, também a marca da besta começou a surgir. Por quê? Porque começou a surgir religiosos, pessoas pregando outro tipo de ensinamento que não era o ensinamento correto. Então o irmão Branco está dizendo aqui, logo que o Espírito Santo começou a cair, a marca da besta começou a tomar lugar. Lá, desde lá de trás, que a marca da besta vem trabalhando no meio das pessoas. E as pessoas, por levar as coisas para o lado literal, para o lado natural, para as pessoas não entender a palavra de Deus, para as pessoas não receber a revelação profética e seguir a teólogos, elas não entendem o assunto. E o profeta continua dizendo, vê, você somente tem duas coisas. Uma delas é aceitá-lo e tomar o selo de Deus, e rejeitá-lo é tomar a marca da besta. É isso. Como é que você recebe a marca da besta? É você rejeitar aquilo que Deus está fazendo no momento. Então, quando você rejeita o trabalho de Deus, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, então quando você rejeita isso que Deus está fazendo, então você recebe a marca da besta. Hein? Essa é a verdade das Escrituras, essa é a revelação profética que Deus tem enviado para nós. Rejeitar aquilo que Deus está fazendo, rejeitar o trabalho de Deus que Ele está realizando, então você recebe a marca da besta. Mas veja que o irmão Branham diz, rejeitar o ser de Deus é tomar a marca da besta. Todos estão entendendo? Rejeitar o ser de Deus é tomar a marca da besta, pois a Bíblia diz que todos aqueles que não foram selados com o ser de Deus tomam a marca da besta. Isso é Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Hein? Essa é a verdade. Quando você não recebe o Espírito Santo, quando o seu nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, então se você, só resta uma coisa, é receber a marca da besta. Agora, você pergunta, e o que é a marca da besta? O que é a marca da besta? Vamos ver o que o irmão Branham diz aqui ainda, na mensagem Torre de Babel, parágrafo Torre de Babel, parágrafo 68 da mensagem Torre de Babel. O profeta de Deus, William Branham, continua falando sobre esse assunto. E se lembra, o nosso assunto hoje é sobre a marca da besta e a imagem da besta. São praticamente dois assuntos, mas estão ligados um no outro. A marca e a imagem da besta. Aqui, mensagem Torre de Babel, parágrafo 68. O profeta de Deus, ele continua falando sobre esse assunto. Ele diz assim, o protestantismo, preste bem atenção, o protestantismo é um produto do catolicismo. Isso é verdade. Muitas pessoas acham porque, olha, eu saí da igreja católica e fui para a Batista. Ou então, saí da igreja católica e fui para a Assembleia de Deus. Ou então, eu saí da igreja católica e fui para a Igreja Universal. Não importa para qual igreja você vá. Você continua católico. Não importa.
Assembleano, Batista, da Igreja Universal, da Igreja Deus de Amor, da Igreja Quadrangular, da Igreja Adventista, da Testemunha de Jeová. Não importa para onde você vá, você continua católico. Você pergunta, mas como, irmão velho? Eu saí da Igreja Católica, agora eu sou um assembleano, eu sou um batista, mas continua. Por quê? Porque de acordo com a história geral e a Bíblia Sagrada e a revelação profética, a Igreja Católica, ela é a mãe de todas as igrejas evangélicas do mundo. Leia Apocalipse 17, do versículo 1 ao 5. Eu quero ler essa escritura aqui para você ver. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 5. Veja o que a Bíblia diz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Apocalipse 17, versículo 1 ao 5. Veja o que é que a Bíblia diz. E vi um dos sete anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostra-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. De acordo com a Bíblia, mulher, Efésios capítulo 5, versículo 22, representa a igreja. Igreja. Águas representa povos, nações e língua. Então aqui você vê que existe uma igreja que está sobre muitas pessoas, sobre nações. Vamos continuar aqui. Versículo 2. Com a qual se prostituiu o reis da terra, e os que habitam na terra se embriagaram com o fim da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Aqui está. Uma mulher assentada em cima do animal vermelho. A igreja e a política. A igreja e os Estados Unidos. Vamos continuar as escrituras. E estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e prata e pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Você veja, uma igreja dá um cálice, quer dizer, a sua doutrina, os seus ensinamentos, mas os seus ensinamentos era abominação, mas estava dando para as pessoas. E as pessoas estavam embriagadas com o ensinamento dessa igreja. E continua aqui no versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Preste bem atenção que essa mulher, que João vê aqui no capítulo 17 de Apocalipse, ela é mãe. Ela tem filhas. Filhas. E quem são essas filhas? E quem é essa mulher que tem mãe? Que está com um cálice de abominação e que está dando às pessoas de todo mundo? Quem é essa mulher? É a Igreja Católica. Mas ela é mãe, então ela tem filhas. Qual foi a primeira igreja evangélica que foi gerada? E no ano 1517, a primeira igreja que surgiu foi a Igreja Luterana. E de onde veio o luterano? Hein? Veio de onde? Veio da Igreja Católica. A primeira filha da Igreja Católica foi a Igreja Luterana. E aí depois veio os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, os adventistas, e aí vem até hoje. Todas as igrejas evangélicas, não importa qual seja, elas são filhas do catolicismo. Elas são produto do catolicismo. Por isso que o profeta, ele está dizendo aqui, vamos lá, que é o parágrafo 68 da mensagem Torre de Babel. Ele está dizendo aqui, ó, olha o que ele está dizendo. Preste bem atenção. O protestantismo é um produto do catolicismo. Essa é a verdade. Nenhuma igreja, nenhum sistema religioso veio do original. Mas a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, ela tinha de voltar ao original. É por isso que Deus enviou um profeta. E esse profeta nos leva novamente ao princípio.
mas não o princípio do Concílio de Nicéia, mas um princípio quando a doutrina foi original, quando a doutrina surgiu, que foi lá no dia do Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo. Então, o sétimo anjo, o profeta de Deus, William Branham, com a sua mensagem, nos leva novamente para o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos. E lá começou a surgir a verdadeira doutrina. É de lá que a igreja de Jesus Cristo veio. De lá. Mas vamos adiante aqui com a mensagem do profeta. Amém? Vamos adiante. O protestantismo é um produto do catolicismo. Certamente é. Eles trouxeram muitas coisas e ainda continuam pendurados nisto. Logo, longe de ensinamentos escriturísticos, longe de ensinamentos dos apóstolos, eles fizeram para si mesmo um credo apostólico. Eu gostaria de qualquer um me dissesse onde os apóstolos alguma vez citaram um credo como aquele. Ele continua. Nunca. Mas vocês descansam nisso. E chamam o seu sacerdote de pai. Jesus disse, não chamais nenhum homem de pai. Isso foi o que Jesus disse quando ele estava aqui na terra. Agora, aí você diz, mas a Bíblia também diz que devemos obedecer nossos pais. Mas esse pai que Jesus está falando não é o nosso pai, aquele que nos gerou. Mas está falando do pai religioso, que é o Papa. A palavra pai, Papa, ou a palavra padre. A palavra padre significa pai. E a palavra Papa quer dizer papai. Então são esses indivíduos que nós não podemos chamar de pai. Porque Jesus proibiu. Essa é a verdade das Escrituras. E essa é a verdade da palavra de Deus e da mensagem do profeta. Mas isso é o que o irmão Branham está dizendo. O profeta de Deus está dizendo. Mas o que as pessoas acham? Só porque saiu do catolicismo, elas acham que agora está livre. Não, elas continuam a mesma coisa. Porque elas têm o mesmo ensinamento da mãe. E vai chegar um dia que elas vão voltar novamente do seio da mãe. Como aconteceu? Isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Preste bem atenção. E isso que eu vou falar está na internet. Se vocês quiserem pesquisar, vocês vão botar isso na internet. A igreja luterana, isso só. A igreja luterana foi a primeira igreja evangélica a surgir na Terra, no ano 1517, através de Martim Lutero. E Lutero, ele protestou contra a igreja católica. Ele teve coragem de chamar o Papa Leão X de anticristo. Lutero fez isso. Nas barbas do Papa, ele disse, você não é um representante de Cristo, você é o anticristo. Lutero fez isso. Lutero protestou contra a igreja. Agora, preste bem atenção. Preste bem atenção que eu vou falar. Isso foi no ano 1517, quando a igreja luterana saiu do catolicismo. Lutero teve essa ousadia, essa coragem de falar contra o Papa, dizer que o Papa era anticristo, que o Papa estava sentado no trono de Satanás. Lutero combateu a religião católica. Mas no ano de escute só, no ano de 1999, 1999, a igreja luterana assina um decreto com a igreja católica. Para quê? Para que ela fez isso? A igreja luterana, no ano de 1999, assina um documento declarando para a igreja católica que ela está novamente voltando para a igreja e se unindo novamente com a igreja. Hein? Isso foi em 1999. Está na internet. Pesquise isso aí para ver que eu estou falando a verdade. Em 1999, a igreja luterana, que foi a primeira igreja a sair do catolicismo, foi a primeira a voltar novamente. A voltar novamente. Isso é verdade. Isso está na internet. Agora, escute o que eu quero dizer. Em 1999, a Igreja Católica assinou um documento voltando para o catolicismo, dizendo que
aceita os ensinamentos da Igreja Católica. Esse período de briga que eles tiveram durante não sei quantos anos, isso deixou para lá. Vamos voltar todo mundo se unir, vamos voltar todo mundo paz e amor e tal, aquelas coisas todas. O bispo, o representante da Igreja Luterana, com o Papa, se abraçaram e se uniram, e aquela festa toda. E a Igreja Luterana volta novamente para sua mãe. Agora escuta o que eu vou dizer. Isso aqui é recente. Isso apenas tem 3 anos só. Em 2013, olha só, isso está na internet também. Em 2013, Tony Palmer e o grande discípulo de Oral Roberts, olha isso que eu estou falando, está na internet, só você pesquisar que você vai encontrar. Em 2013, é recente, 3 anos só, que passou, recentemente isso aí, 2013, Tony Palmer. Quem é esse homem? Quem foi Tony Palmer? Ele era bispo da igreja anglicana. E Oral Roberts, e o discípulo de Oral Roberts, eles fizeram um grande congresso, uma grande conferência. Reuniram pastores de todos os Estados Unidos, pastoras, e fizeram uma conferência para dizer para o mundo que estava voltando novamente para a Igreja Católica. Isso está na internet, meu irmão, meu amigo. Tony Palmer teve coragem de dizer que ele era o Elias de Malaquias capítulo 4. Mas a gente sabe que o Elias de Malaquias capítulo 4 se cumpriu no ministério de William Marlon Branham, não de Tony Palmer. Porque o William Branham veio e nos levou novamente para a palavra. E Tony Palmer estava levando as pessoas novamente para a Igreja Católica. São 2 coisas diferentes. Isso é verdade. Isso é real. Ninguém pode fugir desse assunto. Isso foi em 2013, lá nos Estados Unidos. Uma grande conferência. Tony Palmer e o discípulo de Oral Roberts, eles fizeram isso. Juntou pastores, evangelistas de todos os Estados Unidos. E o Papa Francisco fez uma conferência via satélite, direto do Vaticano, e disse: meus irmãos, eu estou aqui, assim como José encontrou com seus irmãos lá no Egito, eu estou aqui para encontrar vocês e para dar um abraço em vocês. E sabe o que foi que o discípulo de Oral Roberts falou? Ah, meu Senhor, nós queremos ter um abraço do Senhor. É verdade, é as Escrituras. Aquilo que está nas Escrituras, no livro do Apocalipse, e a revelação que o sétimo anjo trouxe, está se cumprindo. A imagem da besta está sendo erguida. Já foi erguida. A imagem da besta começou a se erguer nos anos 60, quando David Press, um grande pregador, um grande homem, mas ele teve um erro. Que David Press, ele queria levar os dons espirituais para dentro da Igreja Católica. E William Branham disse: esse foi o erro de David Press. Mas tinha de se cumprir as Escrituras. Tinha de se cumprir a palavra de Deus. E depois de David Press, em 1971, preste atenção, em 1971, David Press foi até o Vaticano para apertar a mão do Papa e dizer: olha, nós estamos unidos. Nós estamos juntos aqui. Nós estamos lado a lado. Aí surgiu o movimento carismático. Foi David Press que colocou isso dentro da Igreja Católica. Em 1999, a Igreja Luterana volta novamente para sua mãe. Agora preste bem atenção. 1999. Que você tirar o 1, vai ficar só 39. Que você pegar os 39 e virar de cabeça para baixo, vai dar 666. O que é 666? Leia Apocalipse capítulo 13, versículo 18. É o número da besta. Hein? E o número da besta, a Bíblia diz que está no homem. Esse número 666 está no homem. É o número da besta. E o profeta de Deus disse que o primeiro falso profeta do cristianismo foi quem? Foi o Papa. Ele foi o primeiro falso profeta.
Então por isso que o número está na sua testa. Mas só que esse número não só está apenas nele, porque ele foi o primeiro. Ele que deu início. Mas todo aquele, isso só que eu vou dizer a você, todo aquele que se desvia da palavra de Deus e começa a criar dogmas, ensinamentos errados, eles estão com o número da besta na sua testa. Porque 666 significa falsa doutrina. É por isso que 1999, exatamente 39, aí você pega os 39 e vira de cabeça para baixo, dá o quê? Dá 666. Foi exatamente no ano que a igreja luterana voltou para o catolicismo e se abraçou com o Papa. Isso é verdade. E em 2013, Tony Power, com o discípulo Robson, convida muitas pessoas, padres, pastores, evangelistas, lá nos Estados Unidos, e faz uma conferência para declarar que eles estão voltando novamente para o seio da mãe, que é a Igreja Católica. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Muito bem, meus irmãos, o assunto tá bom, mas o tempo está se acabando. Que eu não terminar esse assunto hoje, no próximo programa, a palavra do profeta, nós vamos continuar falando. Mas antes de eu terminar esse assunto, deixa eu ler aqui apenas um parágrafo do profeta. Somente isso, e eu acredito que no próximo programa nós vamos continuar falando sobre a marca da besta e a imagem da besta. Mas eu quero deixar esse parágrafo aqui só para terminar. Aqui no parágrafo 311 ao 312 da mensagem às 10 virgens. Veja o que é o que o profeta de Deus prega sobre isso. 311 da mensagem às 10 virgens, ele diz assim: todos que estão servindo o pecado, escuta só o que está dizendo, todos os que estão servindo o pecado, o dia do pecado acabou. Jesus morreu. Você não tem mais que servir ao pecado. Você não tem que estar inclinado para credos e denominações. A quem o Filho libertar, verdadeiramente está livre. Se você deseja ficar livre, está livre no Filho. Liberte de todas as coisas e sirva. Aí ele continua aqui no 312. Mas se você não desejar, então a sua organização, seu senhor, seja quem for que você estiver servindo, colocará uma marca em sua orelha e você não será capaz de ouvir mais isso. A marca. Porque no Antigo Testamento, no livro de Levítico, que você for lá, no capítulo 25, você vai ver que eles tinham uma marca, quando eles não aceitavam o som da libertação do ano do jubileu. Então eles recebiam uma marca e ficavam escravos. E quando Jesus veio, ele veio para trazer a liberdade para nós. Mas quando você aceita uma denominação, uma igreja, você recebe a marca da besta. Então que Deus nos ajude e até o próximo programa, a palavra do mestre, aqui, direto do canal HAM TV. Que Deus abençoe cada um de nós. Essa é a minha oração e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.